A paz do Senhor Jesus, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, minhas irmãs, a paz do Senhor Jesus, amado ouvinte da palavra de Deus. Graças a Deus por mais um dia, graças a Deus. Mais um dia, o Senhor nos concede a oportunidade e o privilégio de mais uma vez estar aqui para orar por todos nós, trazer uma palavra de reflexão para a nossa vida. Aleluia. Glória a Jesus. Bendito seja Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Deus abençoe a todos. Deus abençoe a todas as famílias. Deus abençoe a minha família. Deus abençoe a todas as famílias da terra. Glória a Jesus. Estamos vivendo tempos em que a palavra de Deus ela está se cumprindo. Estamos vivendo tempos trabalhosos, tempo em que o homem tem se afastado cada dia mais de Deus. Dias esses que o aumento da iniquidade e o esfriamento do amor. Jesus já disse sobre esses dias, não é? Nós que conhecemos a palavra, sabemos que as profecias bíblicas estão se cumprindo. Glória a Deus. Hoje meditando sobre uma palavra, e a palavra que o Senhor colocou no meu coração está em São Mateus, Evangelho segundo escreveu São Mateus, no seu capítulo 24, do versículo 36. Glória a Deus. O sermão continua, exortação à vigilância. Glória a Deus. Porém, daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, mas unicamente meu Pai. Jesus dizendo para os discípulos sobre a sua vinda, né? Que na sua vinda ninguém sabia o dia e nem a hora. Jesus dizendo que nem os anjos do céu, nem o Filho, falando dele mesmo, como o Filho de Deus, mas unicamente meu Pai. Glória a Deus. E assim, e como foi no dia de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Jesus falando da sua vinda. Portanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não o perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim também será a vinda do Filho do Homem. Glória a Deus. Aquele povo da época de Noé estavam tão voltados para as coisas daqui, que eles não perceberam quando Noé entrou na arca. Só perceberam quando veio o dilúvio, quando começou a chover. Aleluia, quando falamos de Noé, nos lembra de uma época em que a humanidade estava tão aprofundada no pecado, que Deus decidiu que ia mandar um juízo sobre a terra. Meus irmãos, queridos e amados ouvintes da palavra de Deus, e em nossos dias não é diferente. Eu acredito que essa geração é pior do que o dia de Noé. E Deus mandou o dilúvio, porque o povo daquela época
Eles pecavam e pecavam e pecavam. A maldade daquele povo chegou diante de Deus e Deus decidiu que ia mandar um dilúvio. Porém, havia um homem que era Noé. Deus sempre tem remanescente. Noé era fiel. Aleluia. Na Bíblia, os dias de Noé são marcados pela perversidade humana e pela chegada do dilúvio, um juízo divino de águas que destruiu o mundo, salvando apenas Noé e sua família, que entraram na arca. Aleluia. Por isso eles foram salvos, porque ele e sua família entrou na arca. Deus fala para Noé construir uma arca. Então Noé e sua família entraram na arca. Aleluia! E por isso eles não foram destruídos com o povo daquela época. Noé aqui é um homem justo. Aleluia! Em uma geração corrompida, em uma geração de homens e mulheres que pecavam, que praticava coisas que não agradam a Deus, porque o pecado cheira mal diante de Deus. A terra estava cheia de violência e maldade. E Deus decidiu que ele ia intervir, que não ia ficar daquela forma, porque Deus não fez o homem para pecar. Deus criou o homem para a imagem, sua imagem e semelhança, para louvor da sua glória. Mas aquela geração de Noé era uma geração pervertida, violenta, cheia de maldade. E em nossos dias não é diferente. O juízo de Deus está vindo sobre a terra. O juízo de Deus está vindo sobre esse planeta Terra. Jesus está dizendo que assim também como foi no dia de Noé, seria semelhante ao dia da sua vinda. Glória a Jesus. Vivemos um tempo em que em muitos lugares as pessoas vivem assustadas. A violência tem tomado conta das pessoas. Por qualquer coisa as pessoas matam. Meu Deus, é terrível o que está acontecendo. Glória a Jesus. A arca, Deus instruiu Noé a construir uma arca para preservar a vida. E Noé, em um ato de fé e obediência, Noé constrói a arca. Porque ele creu, ele obedeceu. Aleluia. Noé é o pregoeiro da justiça. Mas as pessoas da sua época, elas eram incrédulas. As pessoas ignoraram os avisos de Noé, vivendo suas vidas normalmente sem acreditar no juízo de Deus que viria sobre a terra. E em nossos dias não é diferente. As pessoas não estão acreditando que o juízo de Deus virá sobre a terra. As pessoas não estão acreditando, meus irmãos. Aleluia, glória a Deus. Mas Deus sempre avisa. Porque quando Noé constrói a arca, acharam que ele era louco, velho. Naquela época não chovia, era o orvalho da terra que regava a terra. Então Deus, como juízo, trouxe o dilúvio sobre a terra. E choveu 40 dias e 40 noites, cobrindo a terra e destruindo toda a vida, exceto quem estava na arca. E a porta foi fechada por Deus. Quando Noé entra na arca, que ele fecha por dentro, Deus fecha por fora. Pessoas que zombaram de Noé, quando viu verdadeiramente que começou a chover, que o que Noé falava era verdade, bateram na porta da arca, mas já era tarde, aleluia. A oportunidade passou.
E talvez você é alguém que conhece a palavra, mas você está na sua vida, não dá crédito, não obedece, até zomba. Mas eu quero te dizer que se você não der crédito à palavra de Deus e não obedecer à palavra de Deus, a porta vai se fechar. A porta é Cristo, a porta da graça ainda está aberta, mas essa porta vai fechar. Depois que Noé entra na arca, Deus fecha a porta e muitos bateram na porta, mas já era tarde. Glória a Jesus. Jesus, ele compara os dias de Noé aos dias antes da sua segunda vinda. Aleluia. Tudo que aconteceu naqueles dias está acontecendo em nossos dias. Assim como veio de repente o dilúvio, assim também será a vinda inesperada de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que vai pegar muitos desapercebidos, desprevenidos, despreparados, vivendo a sua vida errante, a sua vida pecaminosa, vivendo a sua vida sem temor, achando que pode fazer, desfazer, praticando todo tipo de maldade, mas o juízo está vindo sobre a terra. Bendito seja Deus, a porta da graça está aberta hoje. E você, meu amado ouvinte, pode entrar por essa porta hoje, deixar de viver a sua vida errônea e entrar pela porta que é Cristo, porque Jesus virá. Aleluia. Os dias de Noé na Bíblia simboliza um tempo de grande pecado, um aviso divino, um ato de salvação pela fé. A arca é Cristo, e quem entrar nesta arca hoje será salvo. Por isso o Senhor te convida para que enquanto é dia, você possa entrar na arca, que é Cristo Jesus. Nós estamos vivendo esses dias agora, meus irmãos, que as pessoas se preparam, né, para as festas de final de ano, que não é errado, né, a gente ir no shopping, ir no restaurante, mas nunca nos esquecemos de Deus, nunca nos desviar dos preceitos do Senhor, sempre vigilante, não nos iludindo, não sentando em roda de escarnecedores como muitos, porque tem muitos que estão desapercebidos. Mas o juízo de Deus virá sobre a terra. E a vinda de Jesus Cristo será numa hora em que ninguém estiver esperando. Portanto, a palavra de Deus nos adverte que assim como foi nos dias de Noé, será a vinda do Filho do Homem. Glória a Deus. No versículo 39 está dizendo, e não perceberam, até que veio o dilúvio e o levou a todos. Meu Deus, eles estavam tão apegados, tão voltados, aleluia, para as coisas daqui, para essa vida terrena que é passageira. Que Noé entra na arca e Deus fala para Noé levar um casal de cada animal. Eu imagino o barulho que aqueles animais fizeram ao entrar na arca. Mas eles não ouviram o barulho dos animais, não ouviram o alerta de Deus, não ouviram, estavam voltados para as coisas daqui. Portanto, a Bíblia diz que naqueles dias do dilúvio, eles comiam, homens comelões, bebiam beberrões, só pensavam em se divertir, nos prazeres daqui, casavam, festa e davam-se em casamento. Mas Noé não, Noé estava focado de fazer
o que Deus mandou ele fazer, que era construir a arca. Ele creu, ele obedeceu. Aleluia, por isso ele foi salvo da destruição do dilúvio. Aleluia, e todo aquele, aleluia, que obedece e crê, também vai estar livre do juízo divino que está vindo sobre esse planeta. Jesus virá para arrebatar os santos, para arrebatar a igreja, para nos arrebatar. Bendito seja Deus. Vivemos uma época que muitos crentes vivem de conformidade com o mundo, que faz a vontade de todo mundo, menos a vontade de Deus. Vivemos uma época que você não pode pregar contra o pecado, porque se você prega contra o pecado nas igrejas, os crentes mudam de igreja. Vivemos numa época que já não se pode mais falar em santidade. A igreja não pode ficar de conformidade com o mundo. A Bíblia nos adverte: quem é amigo do mundo é inimigo de Deus. Por isso o Senhor nos está alertando, aleluia, que Ele vem, e Ele vem no momento improviso. E logo assim que Ele levar a igreja, o juízo de Deus virá sobre esse planeta Terra. E o único meio de nós escaparmos é entrar pela porta que é Cristo. Aleluia, ser como Noé, em um mundo pervertido, em um mundo que os homens eram perversos, eram mau. Noé era justo, Noé era temente a Deus, Noé obedecia, Noé creu, aleluia, em tudo quanto Deus falou com ele e o instruiu para que ele construísse a arca. E a arca hoje é Jesus. Glória a Deus, que Deus abençoe sua vida, que Deus abençoe sua casa, que Deus abençoe sua família, que você possa ser, aleluia, um dos remanescentes que aguarda a vinda de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Porque Jesus vem, Ele vem como ladrão da noite. A Bíblia nos diz que se o pai de família soubesse a que vigília da noite viria o ladrão, o pai de família não dormiria, mas vigiaria. Aleluia, mas o ladrão não avisa quando vem. Jesus disse também que ele não vai avisar. Ele virá de improviso, ele virá subitamente, na hora em que ninguém estiver esperando. E você pode me dizer como você sabe que Jesus está muito perto de vir? Porque a palavra de Deus está nos dizendo. A palavra de Deus está nos advertindo. Todos os sinais apontam que Jesus está às portas, que Ele vem para arrebatar a igreja. Glória a Jesus, louvado seja Deus. Senhor Deus e Pai, quero te louvar, Senhor, na noite deste dia. Senhor, por esta palavra, pela tua palavra, Senhor. Senhor, a tua palavra que nos fala, Senhor, sobre tempos difíceis, Pai. Tempos de cumprimento da tua palavra. Senhor, a tua palavra nos adverte, Senhor, sobre o teu juízo, Senhor. Sobre a maldade do homem. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus eu entro na tua presença, Senhor, para te agradecer por essa oportunidade, Senhor, de estar aqui lendo a tua palavra, meu Deus. Quando, Senhor, a tua palavra se cumpriu nos dias de Noé, Senhor, aquele povo pecava tanto que o Senhor decidiu exterminar com a humanidade. O pecado deles chegaram diante da tua narina e o Senhor é santo e não suporta o pecado.
Mas havia um homem por nome Noé, ele e sua família foram salvos. Senhor Deus, e em nosso dia não é diferente. Pai, vivemos dias, Senhor, tenebrosos na terra. Dias, meu Pai, de trevas, Senhor. Que a humanidade está indo de mal a pior. Os homens estão indo de mal a pior e o Senhor sabe melhor que eu. Porque o Senhor já disse sobre esse tempo. Pai, que os homens perderam o temor, que o inimigo tem tomado conta, Senhor, da mente dos homens. Meu Deus querido e amado, quando o Senhor mesmo disse, Senhor Jesus, que naqueles dias que os homens comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, e que eles estavam tão voltados, Senhor, para as coisas desta vida, que Noé entrou na arca e eles não perceberam. Eles só perceberam quando o dilúvio veio e levou a todos. Eles só perceberam quando eles estavam no meio do caos, da destruição. Quando eles estavam recebendo, Senhor, o juízo divino sobre eles. Eles perceberam tarde demais. Eles perceberam já não tinha mais jeito, já não tinha mais tempo para se arrependerem, Senhor. Meu Deus querido, meu Deus, meu Deus. E essa geração não é diferente daquela. Tenha misericórdia de nós, Senhor Jesus. Tenha misericórdia, Senhor Jesus. Tenha misericórdia, Senhor Jesus. Vivemos em um tempo também, Senhor, que assim como Noé, Senhor, creu no Senhor. Assim como Noé construiu a arca, Senhor. Muitos de nós, Senhor, vai pelas ruas. Senhor, vamos em lugares levar a Tua palavra, anunciando a Tua volta, anunciando a Tua salvação, anunciando que haverá um juízo divino sobre aqueles que desobedecem a Tua palavra, anunciando que haverá um juízo divino sobre o homem mau, sobre o homem justo, sobre o homem perverso. Mas muitos não crêem, Senhor, até zombam de nós. Senhor Deus, até muitos crentes, Pai, até muitos que estão dentro da igreja, que vivem uma vida dupla, que vivem uma vida, Senhor, meu Deus, uma vida que, Senhor, não te teme, uma vida de qualquer maneira. Mas tenha misericórdia de nós. Nos ajude, Senhor, a perseverar até o fim, a guardar a Tua palavra e sermos, Senhor, como Noé. Que possamos, Senhor, no grande dia, Senhor, estar prontos, Senhor, para receber as Tuas orientações, para entrar na arca que é Cristo. Porque todo aquele que entrar nesta arca que é Cristo será salvo. Não será só salvo aqui nesta terra da destruição, dos teus juízos, Senhor, mas será salvo. Será tirado desta terra, Senhor, pelo teu Filho Jesus, ó Deus. Por isso eu oro, Senhor, nos ajude. Tenha misericórdia de nós. Que possamos, Senhor, meu Deus, ir até o fim anunciando a Tua palavra. Pai querido e amado, eu oro, Senhor, por todos meus irmãos e irmãs, por todos que vão ouvir essa palavra. Senhor, essa palavra que eu estou falando aos ouvidos, mas Tu é o Deus que fala aos corações. O Senhor é o Deus que tem poder de falar aos corações. Porque, Senhor, a Tua ordem é para nós anunciarmos a Tua palavra, mas é o Teu Espírito Santo quem convence o homem do juízo.
Senhor, é o teu Espírito Santo quem convence o homem. Convença, Senhor, as vidas que vão ouvir essa palavra. Que vidas, Senhor, se arrependam dos seus atos pecaminosos, da sua vã maneira de viver, e que eles se voltem para Cristo Jesus, para que sejam salvos, para que no dia da tua vinda possam ouvir o soar da última trombeta. Deus, eu oro por cada família e pela minha família, Pai, e te agradeço por essa oportunidade. Em nome de Jesus, Deus abençoe a todos. Em nome de Jesus. Inscrevam-se no canal e acionem o sininho de notificação. Me ajudem a propagar a palavra de Deus e as missões. Que Deus vos abençoe.